Eu fico aqui pensando, e eu quero te fazer uma pergunta. O que te leva a Cristo? O que te leva a Jesus? O que te leva a pertencer a uma instituição religiosa, assim como eu também pertenço, e se agarrar com Deus? E é Deus, e é Deus, e é Deus. A gente precisa refletir sobre isso, porque observando, notamos que uma parte das pessoas estão tomando a direção errada, a direção errada, a direção errada. O que é o evangelho? O evangelho, o evangelho diz respeito à história do homem que estava caído, separado de Deus, destituído da glória de Deus. O homem, quando pecou lá no Éden, o homem foi cortado de Deus. E durante todo esse tempo, e ainda nesse tempo, o homem distante, longe de Deus, é considerado morto espiritualmente. Morto espiritualmente. Reservado para a ira de Deus, porque há uma ira de Deus que virá contra os homens que se rebelam contra Deus. Há uma ira guardada para o dia do juízo final e virá sobre todos aqueles que se rebelam de Deus, que não volta para Deus, que ouve a mensagem do evangelho e não considera, despreza e vive de forma a desagradar a Deus. Então veja, o evangelho, ele vem para fazer esse homem que está morto reviver. Aí está a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é quando o homem é revivificado através do contato com a palavra, do contato com o evangelho. E nos vivificou. Estávamos mortos. É o que a palavra vai dizer. Então, depois de vivificado ou de ressuscitado, já não estou mais morto espiritualmente, agora eu estou morto para o pecado. E agora eu vivo uma vida que a Bíblia chama de viver em novidade de vida. E agora eu sou reconciliado com Deus. Agora eu voltei a fazer parte de Deus novamente. É o que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. O evangelho é isso. O evangelho é isso. É a mensagem de Deus para o homem que estava morto e que agora pode ser ressuscitado, revivificado, vivificado. Sair desse estado de morto espiritualmente e voltar para a vida em Cristo Jesus. Então, o que nos move, o que nos faz estarmos agarrados com Deus é exatamente essa salvação que Ele nos oferece. Volto a repetir, o que nos faz estar agarrado com Deus é esta salvação que Ele nos ofereceu. Que salvação? É que éramos, por natureza, filhos da desobediência, destinados para a ira de Deus que virá sobre todos que desobedecem a Deus. Então, por isso que Deus é tudo na minha vida. Essa é a razão de eu estar agarrado com Deus, de eu ser Deus, 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 Deus o tempo todo. Ele é a razão da minha vida, a razão da minha existência. Eu sem Ele não sou nada. Então essa é a razão. E não
como eu vejo muitas pessoas agarradas em Deus, 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 porque quer livramentos, porque quer vitórias, porque quer bênçãos, porque quer bens materiais, porque o evangelho está parecendo uma coisa que é o seguinte: está dando tudo errado para você, é porque você está fora do evangelho. Vem para o evangelho que vai dar tudo certo. Isso está causando uma coisa muito ruim, porque as pessoas vêm com essas mensagens, com esse, com essa coisa de vem para o evangelho, que no evangelho tudo vai se ajeitar, mas ela entra para o evangelho, porém o evangelho não entra nela, porque a mudança é feita não quando a pessoa entra para o evangelho. A mudança é feita quando o evangelho entra na pessoa. Aí tem uma transformação, uma renovação de mente. E o evangelho, a proposta do evangelho não é bens, não é resolver os seus problemas, quer seja financeiros ou familiar ou de enfermidade. Essa não é a proposta do evangelho. Porém, quando você vem para o evangelho e o evangelho entra em você, você passa a desfrutar das bênçãos do evangelho. Porque, de fato, o evangelho ele vai ser o causador de bênçãos na sua vida. Aí sim você pode começar a ver uma família ajustada, uma situação financeira ajustada, uma enfermidade, ela pode desaparecer de você, porque essas coisas estão dentro, eu vou dizer que dentro do pacote. Mas isso não é o motivo que deve nos trazer para Deus. O motivo que deve nos trazer para Deus é que o homem cortado de Deus, como diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tem uma versão que ela era muito usada antigamente, é uma versão boa, ela diz: todos pecaram e carecem, necessitam da glória, da graça de Deus. O evangelho é isto. Então, quando eu convido alguém para conhecer o evangelho, o motivo que me leva a convidar essa pessoa deve ser de apresentar a ela a solução para a vida espiritual dela. Por quê? Porque espiritualmente ela está morta e, por natureza, destinada à ira, ao juízo de Deus. Então o evangelho ressuscita, traz ela de volta para a vida. E depois que ela está viva, as demais bênçãos vêm. Isso, as demais bênçãos, porque a primeira bênção é você deixar de ser um morto espiritual. Um morto espiritual. A gente precisa voltar ao caminho. Por falar em voltar ao caminho, o cristianismo, ele nasceu no quarto século, ali mais ou menos em 320, 23, 25, por ali assim. O cristianismo nasceu ali no quarto século, com o imperador romano Constantino, tá? Lá nasceu ali. Dali para frente, quando foi sistematizado as doutrinas do cristianismo, houve a canonização, a formação da Bíblia, que é o livro sagrado do cristianismo. Então, tomou esse viés e virou uma religião. Tornou-se uma religião, porque outras religiões já existiam. Já existia o judaísmo,
e tantos outros ismo. Aí mais um cristianismo surgiu ali, tá? Com Constantino no quarto século, ou seja, quase 400, melhor dizendo, 300 anos aproximadamente 300 anos, de 290 a 300 anos depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi levado aos céus. Porém, a igreja de Jesus, que começou com os apóstolos, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Filipe, essa igreja, que vai durar mais ou menos 30 anos, e com a diáspora, com a perseguição, com a grande tribulação do capítulo 24 de Mateus, que vai se dar ali a partir do ano 70 e vai até mais ou menos no ano 132, por ali assim, essa grande perseguição, essa grande tribulação, né? Poucos escapam, por isso Jesus falou assim, quem estiver no campo, fuja, quem estiver no telhado, não desça, não volte para buscar nada, fuja, ore para que não seja no sábado, porque ninguém vai conseguir, pela religião eles não vão fugir no sábado, ore para que não seja no inverno, porque o inverno é muito rígido no deserto. Então essa igreja aí, que começa com Pedro, né, ela vai se dissipar ali, dentro de um período de 30 anos, ela já está dissipada. E lá em Antioquia, eles vão reaparecer novamente, vão começar a se movimentar, e chamados de cristãos. Mas até o quarto século, quando surge o cristianismo, o tão difundido cristianismo, que é uma mistura, um sincretismo de paganismo com judaísmo e com a fé cristã, a fé evangélica, até ali eles eram conhecidos como os do caminho. Era assim que eles eram conhecidos, os do caminho, e eram reconhecidos como seita. Era os do caminho. Nós precisamos voltar ao caminho. Nós precisamos romper com esta apostasia que o mundo vive nesse momento, onde a mensagem de Deus é trocada, tudo é relativizado. Agora, a nova proposta da hermenêutica pós-moderna é o que a maioria absoluta dos pregadores, grandes homens do passado, que usaram a hermenêutica pura, estão agora se embebedando da hermenêutica pós-moderna, onde deixam de lado a verdadeira interpretação da palavra e dão à palavra, ao texto, o sentido que eles acham que é mais contemporâneo. Daí a gente ouvir aí nos pregadores que está explodindo por aí, auditórios grandes, cheios, lotados. Eu vi um pregador outro dia gritar, mais forte, porque eu estou falando para 12 mil pessoas. Ele queria dizer o número de pessoas para quem ele estava falando, porém trazendo uma mensagem subjetivada, relativizada, com viés da necessidade que as pessoas têm hoje, porém isso não gera ressurreição. A primeira ressurreição, eu já passei por ela. Eu era morto em meus pecados e delitos, da velha natureza, do homem caído, que você já nasce caído, já nasce cortado da glória de Deus. Agora, em Cristo você é vivificado, a primeira ressurreição. Esta é a primeira ressurreição, vivificado. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu finalizo esse vídeo
chamando você para voltar ao caminho, para voltar ao verdadeiro evangelho, para assumirmos o que de fato o evangelho primordialmente propõe para a nossa vida, que é a ressurreição do homem morto, do homem que estava, por natureza, destinado à ira de Deus. Esta é a razão. Esta é a razão. Os outros favores de Deus com certeza virão, porém também vai depender do seu talento, da sua inteligência, da sua criatividade, porque Deus não vai te dar uma mala de dinheiro se você não sabe o que fazer com aquela mala de dinheiro, se aquela mala de dinheiro vai fazer você se perder. Deus não vai te dar uma empresa se você não sabe o que fazer, administrar, cuidar para abençoar outras vidas. Por isso é que o evangelho, no seu núcleo, o principal dele é a salvação, é trazer você de volta para a vida, é a ressurreição, é deixar de ser um morto, voltar para a vida e ser guiado pelo Espírito de Deus. Pense nisso, fique com esta palavra. E se você estiver assistindo no meu YouTube aí, faça a sua inscrição, deixe o seu likezinho, faça o seu comentário e compartilhe isso para bastante pessoas também ouvir esta palavra. Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus.